Eu sou a professora Patrícia, vamos a mais uma aula aí de geometria analítica. Hoje vamos ver estudo das cônicas, parábola. Então, o que vai ter na nossa aula de hoje? Então, vamos ver parábola, definição, elementos da parábola, equação com centro na origem, aplicação e exemplos. Então, vamos iniciar aí a definição da parábola. É o lugar geométrico dos pontos P de um plano cuja distância a uma reta R dada é igual à distância a um ponto F não pertencente à reta. Então, analisando aqui a nossa figura para a gente poder entender melhor os elementos. Então, observem que a nossa parábola está com o vértice passando pela origem do plano cartesiano. E aí, a distância da origem, ou seja, do vértice da parábola até o foco, é igual à distância do vértice até a diretriz, que é uma reta. Então, eu digo que a diretriz, ela é simétrica ao foco, ok? Então, só um exemplo, né? Se o nosso foco estiver aqui, ó, a 5 unidades de distância em relação à origem, né, em relação ao vértice, se for aqui 5 unidades para a parte positiva, significa que a diretriz está 5 unidades para baixo, para a parte negativa. São simétricos, ok? E aí, a distância entre a diretriz até o foco é o parâmetro. Então, P representa para nós parâmetro, o F é o foco, o V é o vértice e D é a diretriz. Ok? Então, vamos aí às equações para entendermos melhor. Então, a parábola, ela pode aparecer de 4 maneiras no plano cartesiano. Então, são 4 equações aí para nós entendermos. Então, vamos à primeira. Observem que essa parábola, ela está construída na parte positiva, né, na parte aqui, ó, superior do eixo Y. Então, o foco da parábola, que está dentro da concavidade dela, observem que o foco está sobre o eixo Y positivo, né? Porque está para cima. Então, na equação, nós usamos 4 vezes o valor do C, que está relacionado com esse foco, e aí eu coloco o Y aqui. Por quê? Porque eu estou indicando que ela está com o foco na parte positiva do Y. E aí lembrem-se, parábola vem equação do segundo grau. Então, eu tenho que ter uma letra elevada ao quadrado. Então, se aqui eu estou representando que a minha parábola está desenhada na parte positiva do Y, ou seja, se eu já usei o Y aqui, então, eu inicio a minha equação com x ao quadrado, sempre com a outra letra que sobrou. E aí, vamos analisar o foco e a diretriz. Então, o foco está sobre o eixo do y positivo. Então, eu zero o x e coloco o valor do y aqui positivo. E a minha diretriz? Então, ela é simétrica ao foco. Então, a minha diretriz está cortando o eixo Y no valor negativo. Se eu usei positivo no foco, então a minha diretriz está cortando no negativo, no valor negativo, porque são simétricos. Vamos ver a outra. Agora, desenhamos a nossa parábola na parte inferior do eixo Y. Ou seja, o foco da parábola está sobre o eixo Y, só que agora, ó, parte negativa. Então, eu coloco menos para indicar que está desenhado na parte negativa. 4 vezes o C, sempre essa regrinha, 4 vezes o valor do foco. E eu coloco o eixo que ela está. Então, no caso, está sobre o eixo Y.
Então, se eu já estou indicando que está desenhada sobre o y na parte negativa, eu inicio com x ao quadrado. Analisando o foco, então o foco agora está sobre o eixo y, por isso eu zero o x e coloco lá o valor do y negativo. Onde está cortando a diretriz? Lembrem-se que ela está simétrica ao foco. Então, se o foco cortou no valor negativo, a minha diretriz estará passando no valor positivo, a mesma distância, porém sinais contrários, né? E aí, ela está cortando qual eixo? O eixo Y, por isso eu coloco a letra Y, ok? Vamos desenhar agora a nossa parábola sobre o eixo X. Então, ó, desenhei a parábola sobre o eixo X com o foco na parte positiva. Então, 4 vezes o C, parte positiva do X. Se eu usei o X, então agora eu inicio a minha equação com y ao quadrado. Analisando o foco, o que nós temos? Então, agora é um ponto sobre o eixo X, positivo. Então, o foco leva o valor positivo em x e zera o y. E onde estará cortando a diretriz? Lembrem-se que ela é simétrica ao foco. Então, se aqui ficou o valor positivo, então está cortando a diretriz no valor negativo. Um exemplo, se o foco fosse 3 e 0, então a diretriz estaria cortando em menos 3. São simétricos, ok? E aí, qual é a letra que eu uso? Então, se está sobre o eixo X, significa que a diretriz está cortando o eixo X. Por isso que eu coloco diretriz x igual a menos o C. Desenhando agora a nossa parábola na parte negativa do X. Então, eu indico lá, ó. Estou desenhando na parte negativa do x, 4 vezes o c, que é da regrinha. Então, menos 4cx. Se eu estou usando o x para indicar que a parábola está desenhada sobre o eixo x, parte negativa, qual é a letra que eu inicio a equação? Então, eu inicio com y ao quadrado. Por isso que fica y ao quadrado igual a menos 4cx. Então, para nós escrevermos a equação da parábola, eu preciso apenas do valor do C, valor do foco, ok? Vamos analisar o ponto aí? Então, o foco está sobre o eixo X, parte negativa, por isso ele leva aqui, ó, menos C, vírgula, zera o Y. E a diretriz está simétrica. Se eu estou representando o foco com valor negativo, logo a diretriz está cortando na parte positiva. E aí, qual é o eixo que está cortando? Então, se está sobre x, significa que está cortando o eixo x. Ok? Vamos à aplicação para entender melhor. Então, primeiro exemplo. Obtenha a equação reduzida da parábola. Então, observem pelo desenho aí, vamos interpretar. Foi dado aí para nós o valor do foco, então significa que nós temos o valor do C. Observem que o foco está marcado 3 e a diretriz em menos 3, justamente porque eles são simétricos. E esse 6 que foi dado aí para nós é apenas para tentar nos confundir, né? Porque para escrever a equação de uma parábola, basta a gente ter o valor do foco, o valor do C. Então, vamos colocar nossa equação. A nossa parábola está desenhada na parte positiva do y, por isso 4c positivo em y. Se eu usei a letra y aqui, eu inicio a equação com x ao quadrado. Então, a cara da equação procurada é x ao quadrado igual a 4cy. E aí, só fazer a continha.
Troca o valor do C pelo valor dado aí no gráfico, que vale 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, equação procurada, x ao quadrado igual a 12y. Acabou. Só isso. Tranquilo, né? Vamos fazer mais um. Dada a parábola y ao quadrado igual a 16x, determinar as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. Então, não foi dado para nós nenhum desenho, porém, sabemos onde ela está desenhada, basta olhar aqui, ó, 16x. Então, a nossa parábola está sobre o eixo x na parte positiva, porque o 16 está positivo. Então, a equação dela é y² igual a 4cx. 4c sempre da equaçãozinha, sempre da regrinha. E aí, vamos igualar a nossa equação com a equação dada. E aí, descobrimos o valor do c, ó. 4 vezes o c dá 16. Então, quanto vale o c? Basta nós igualarmos e isola o c. 16 dividido por 4, c é 4. Quando encontramos o valor do c, eu já consigo achar as coordenadas do foco e a diretriz. De que maneira? Então, vamos pensar. A parábola está desenhada sobre o eixo x, parte positiva. Significa que o foco está sobre o eixo x, parte positiva. Então, eu tenho 4 positivo em x, 0 em y. Onde está cortando a diretriz? Então, a diretriz, ela está simétrica ao foco. Então, se o foco está cortando em 4 positivo, a diretriz está cortando em 4 negativo. E qual é o eixo que ela corta? O foco está sobre x, então a diretriz também está cortando o eixo x, porém simétrico a ele. Então, se o foco é 4,0, a diretriz é x igual a menos 4. Sempre essa análise, ok? Tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada aí por ficar até o final. E bons estudos e até a próxima, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.